A história que você vai ouvir agora é baseada em fatos reais e relatos de moradores local. O caso aconteceu na cidade de Consolação, no México. Como sei que você vai adorar ouvir essa história. Aproveita para curtir e inscrever em nosso canal. Obrigado. Estão preparados? Então sente-se, crianças. Eu vou contar uma história para vocês. Havia uma pequena cidade isolada em meio a um cenário sombrio e enigmático. O tempo parecia ter congelado ali, envolvendo tudo em um manto de mistério e melancolia. A cidade de Desolação, como era conhecida, tinha uma história trágica e uma lenda que pairava sobre seus habitantes. A lenda contava sobre uma sombra sinistra que vagava pela cidade durante a noite, assombrando os sonhos das pessoas e trazendo consigo uma terrível maldição. Dizia-se que aqueles que se cruzassem com a sombra seriam atormentados pelo resto de suas vidas, levados à beira da loucura. Um jovem chamado Ethan chegou à cidade em busca de respostas sobre a morte misteriosa de seus pais. Ele havia recebido uma carta anônima que o levou até Desolação, revelando pistas obscuras sobre a verdade por trás da tragédia. Enquanto explorava a cidade em ruínas, Ethan percebeu que algo estava errado. As ruas estavam desertas, e uma atmosfera pesada pairava no ar. Ele podia sentir olhares sombrios o seguindo, mas nunca conseguia ver quem estava por trás deles. Em sua busca incessante pela verdade, Ethan conheceu uma mulher enigmática chamada Isabela. Ela parecia saber mais sobre a maldição da sombra e a história oculta da cidade do que qualquer outra pessoa. Isabela advertiu Ethan sobre os perigos que o aguardavam, mas ele estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o preço a pagar. À medida que Ethan mergulhava cada vez mais fundo na escuridão de Desolação, a sombra parecia se aproximar cada vez mais dele. Pesadelos aterrorizantes o atormentavam todas as noites, e ele podia sentir a sanidade escapando lentamente de suas mãos. Os segredos sombrios da cidade começaram a se revelar, revelando uma história de traição, assassinato e sacrifício. Ethan descobriu que a maldição da sombra estava ligada a um antigo culto que acreditava trazer poderes sobrenaturais através de rituais sinistros. Determinado a quebrar o ciclo de destruição, Ethan e Isabela se uniram em uma luta contra as forças malignas que assolavam Desolação. Eles descobriram um antigo livro de feitiços que poderia desfazer a maldição, mas para isso, precisavam enfrentar a sombra em seu covil sombrio. Em uma noite escura e tempestuosa, Ethan e Isabela enfrentaram a sombra em uma batalha épica. Trovões ecoavam no céu enquanto os dois lutavam pela própria sobrevivência e pela salvação da cidade. No momento crucial, quando tudo parecia perdido, Ethan percebeu a verdadeira natureza da sombra. Ela não era um ser maligno, mas uma manifestação dos segredos e culpas que assombravam Desolação. A sombra era o resultado das atrocidades cometidas pelo culto e dos pecados ocultos da cidade. Com um último ato de coragem, Ethan e Isabela usaram o poder do livro de feitiços para desfazer a maldição. A sombra desapareceu, levando consigo as memórias sombrias e os segredos ocultos. Desolação começou a se recuperar lentamente, e os habitantes encontraram paz e redenção. Ethan percebeu que, embora a verdade fosse dolorosa, ela era necessária para curar as feridas e permitir que a cidade renascesse. E assim, a lenda da sombra da Desolação tornou-se parte da história da cidade. Uma história de redenção, coragem e a batalha pela luz em meio às trevas. E, para sempre, Desolação seria lembrada como um lugar onde a esperança venceu o medo e a verdade triunfou sobre a mentira. À medida que a cidade se recuperava, Ethan e Isabela tornaram-se figuras lendárias entre os habitantes de Desolação.
Seu ato de bravura e determinação inspirou outros a enfrentarem seus medos e a lutarem contra os segredos enterrados que os assombravam. No entanto, mesmo com a maldição desfeita, Desolação continuava a guardar seus mistérios. Ita e Isabela sentiram que havia algo mais a ser descoberto, algo que ainda estava escondido nas sombras da cidade. Juntos, eles começaram a investigar a história obscura do culto que havia desencadeado a maldição. Seguindo pistas deixadas para trás pelos antigos seguidores, eles encontraram uma passagem subterrânea secreta, escondida sob uma das ruínas da cidade. Descendo pelas escadas escuras e empoeiradas, Ita e Isabela entraram em um mundo subterrâneo repleto de símbolos macabros e escrituras antigas. À medida que se aprofundavam, sentiam uma presença sobrenatural que se intensificava a cada passo. Finalmente, eles chegaram a uma câmara central, iluminada por velas trêmulas. No centro, encontrava-se um altar antigo, decorado com símbolos sinistros e manchas de sangue seco. Era ali que o culto realizava seus rituais sombrios. Enquanto Ita e Isabela examinavam o local, uma figura sombria emergiu das sombras. Era um dos últimos membros do culto, um homem idoso cujo rosto estava marcado por anos de culpa e remorso. O homem revelou que ele próprio havia enviado a carta para Ita, guiando-o até Desolação. Ele acreditava que era hora de revelar a verdade e libertar a cidade da maldição que haviam desencadeado. Com lágrimas nos olhos, o homem contou a história completa. O culto havia sido formado por líderes corruptos da cidade, que buscavam poder e riquezas além da compreensão humana. Eles realizaram sacrifícios humanos e invocações sombrias, trazendo a maldição sobre Desolação. O último membro do culto implorou o perdão de Ita e Isabela, dizendo que havia passado sua vida tentando reparar o dano que haviam causado. Ele revelou que havia guardado um último segredo que poderia ajudar a cidade a se livrar completamente das trevas. Juntos, os três descobriram um antigo livro de encantamentos escondido em uma estante coberta de poeira. O livro continha uma magia poderosa que poderia purificar Desolação e selar definitivamente as forças malignas que a assombravam. Com determinação renovada, Ita, Isabela e o último membro do culto realizaram um ritual de purificação. A cidade tremeu sob o poder da magia, e uma luz brilhante encheu as ruas, dissipando qualquer vestígio das trevas que antes a assombravam. Desolação ressurgiu como uma cidade renovada, livre da maldição e pronta para recomeçar. Ita e Isabela sabiam que sua missão estava cumprida, e eles se despediram do último membro do culto, que decidiu permanecer em Desolação para garantir que a paz fosse preservada. Enquanto Ita e Isabela se afastavam da cidade, olharam para trás com um misto de gratidão e esperança. A lenda sombria da cidade de Desolação havia chegado ao fim, e agora, sua história seria uma lembrança de coragem, perseverança e da crença de que a luz sempre pode superar a escuridão. Obrigado por assistir esse vídeo. Aproveita para deixar o seu like e inscreva-se em nosso canal. História, motivação, tecnologia, tudo isso você vê aqui no canal História Real. Seja bem-vindos.